Olá. Vamos lá? Enxertar elementos nos nossos dispositivos, nos nossos circuitos elétricos, tá bom? Então bora lá, direto para a tela. Ei, veja só. Se você vai fazer o SSA 3, só uma dica, né? Caso você faça o SSA da UPE, pegue provas antigas. Pegue provas antigas da UPE também para resolver. A gente não tem assim um acervo antigo de muitas questões da UPE. Então, tu por conta própria também tem que tentar resolver umas questõezinhas dessas, porque elas são mais simples que as da UFPE. Então a gente está tentando resolver aquelas um pouco mais complicadas, mas tu precisa ter a linguagem da UPE. Então pega umas questõezinhas antigas da UPE, resolve para entender um pouco mais essa linguagem. Porque as da Covest, em termos de nível, são um pouco maiores. Tranquilo? Então vamos embora para a nossa telinha. Vê lá. Questão de número 1. No circuito da figura, um amperímetro, estamos já introduzindo os medidores elétricos, o amperímetro e o voltímetro são ideais. O voltímetro marca 50 volts quando a chave está aberta. Com a chave fechada, o amperímetro marcará quanto? Bora lá. Primeiramente, com a chave aberta, a corrente elétrica vai circular nesse sentido e por esse trajeto que eu irei colocar aqui. Com a chave aberta. Tranquilo? Beleza, né? Então, ele diz que o voltímetro marca 50 volts. O voltímetro, nessa primeira situação, de chave aberta, irá marcar exatamente a DDP desse resistor. Bom, se eu sei que essa DDP é 50 volts e eu tenho essa resistência, eu encontro já a minha corrente elétrica. Então, vamos lá trabalhar? Bora lá. DDP do resistor, quando a chave está aberta, é 50 volts. A resistência é 100. Eu vou encontrar a corrente no amperímetro. Para quê? Para que eu possa encontrar a minha força eletromotriz que eu vou precisar quando eu fechar a chave. Normalmente essas questões de chaveamento têm uma intenção, que com a chave aberta você encontre algo para substituir quando a chave estiver fechada. Sempre é assim, César? Quase sempre é assim. Então, a corrente elétrica com a chave vai ficar E menos E' sobre a resistência equivalente. Mais uma vez, a gente não está introduzindo aí a ideia de receptores, mas chegará um momento. 0,5 a resistência equivalente é 200. Isso já me faz encontrar a força eletromotriz, que é de 100 volts. Beleza. Força eletromotriz, 100 volts. Isso, agora eu posso fechar a chave. Porque quando eu fechar a chave, a corrente elétrica não mais terá esse percurso que ela teve com a chave aberta. Tranquilo? Quando eu fechar a chave aqui, a minha corrente elétrica terá esse sentido e esse percurso. Consequentemente, o meu resistor equivalente passará a ser somente 100, mas eu tenho já a minha força eletromotriz, que é 100 volts. Aí eu acho quanto marca o amperímetro, que eu vou fazer aqui no cantinho. I será igual a E menos E' sobre a resistência equivalente. O I é a intenção. A força eletromotriz eu tenho que é 100 e a resistência equivalente com a chave fechada é somente 100, o que me dá uma corrente de 1 ampere. César, eu poderia entender assim, quando eu fecho a chave, a minha resistência dobra, a minha corrente, minha resistência reduz a metade. Para uma mesma DDP, aí a minha corrente dobra, poderia. Com certeza, e marcaria direto 1 ampere sem precisar desses cálculos, mas eu quis fazer assim porque nem sempre você vai ter essa facilidade em termos de cálculos, tá joia? Beleza? Então, vamos lá. Segunda questão da nossa aulinha agora. Uma bateria V0, força eletromotriz V0, possui resistência interna R, né? Alimenta uma lâmpada L, como indicado no circuito abaixo. Beleza. O amperímetro e o voltímetro, considerados ideais, medem respectivamente 2,5 e 100 volts. Então, na situação esquematizada nessa figura, o voltímetro mede 100 volts e a corrente é 2,5 amperes. Espera aí. Na situação esquematizada nessa figura, o voltímetro está marcando exatamente a DDP do gerador. E a DDP de um gerador você calcula assim, U igual a E menos RI. Então vamos colocar o que ele disse, 100 volts, é o que o voltímetro está marcando. Eu não tenho a força eletromotriz, mas essa força eletromotriz ele chama de V0, menos R, e ele diz que a corrente é 2,5. Então eu guardo isso aqui, tá? Guarda isso.
O que é que ele diz agora? Agora ele diz assim, repentinamente a lâmpada queima e o voltímetro passa a indicar 120 volts. Quando essa lâmpada queimar, não vai circular corrente elétrica mais, cara. Essa lâmpadazinha aqui queimando, não circula corrente elétrica mais. O meu circuito fica aberto. E ele diz que o voltímetro marca agora 120 volts. Então, com o voltímetro marcando 120 volts sem circular corrente elétrica, ei, o N é a minha força eletromotriz, se não está circulando corrente elétrica, isso aqui vale quanto? Zero. Então eu acabei de encontrar que o meu V0 vale 120 volts. Encontrado o V0 120 volts, eu finalizo tranquilamente a minha questão, porque eu já tinha isolado, tá? Numa equação anterior, 100 igual a V0 menos 2,5 R. Então, é o passo para finalização. Mais uma vez, praticamente foi uma situação de chave fechada e chave aberta. Então, eu tenho 100, tá? Então, eu tenho V0, que é 120, e tenho menos 2,5 R. Tá certo? 20 dividido por 2,5 vai me dar uma resistência interna igual a 8 ohms, gabarito 0,8. Questão, deixa eu falar meio nordestino assim, arretada. Essa foi arretada, essa questão. Certo? Beleza? Então, 8 ohms. Tranquilo. Muito boa a questão mesmo. Veja que nós já introduzimos amperímetro, voltímetro, enfim. Agora, finalmente, a gente vai introduzir os receptores. A ideia de receptor. Bora lá. No circuito elétrico a seguir, estão representados dois geradores idênticos. Tá? São dois geradores nessa ainda. Eu achava que era um receptor. Nessa são dois geradores. Mas que praticamente traz uma ideia diferenciada já. Muito, muito diferenciada. Com força eletromotriz 12 volts e resistência interna 1 ohm. O amperímetro e o voltímetro são ideais. Analise as proposições a seguir e conclua. 0,0, a leitura do amperímetro é 2 ohms. Vamos ver, 2 amperes, perdão. E é menos L' sobre a resistência equivalente. Não tenho receptor, mas em compensação eu tenho dois geradores. Como é que eu sei que são dois geradores? Porque se eu escolher esse aqui como sendo gerador, eu vou perceber que a corrente elétrica nele passa do menor para o maior potencial, do polo negativo, numa linguagem mais simples, para o polo positivo. Então, eu tenho dois geradores. Se eu tenho dois geradores, a força eletromotriz aqui vale 24 volts, são dois. Eu não tenho receptor sobre menos 0, sobre a minha resistência equivalente, que é 12. Então, eu tenho 24 dividido por 12, eu tenho realmente uma corrente de 2 amperes. Então, o item 00 está verdadeiro. A leitura no amperímetro é 2 amperes. Perfeito. Item 1. A leitura do voltímetro é 10 volts. O voltímetro mede a DDP do resistor de 10 ohms, que é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Tá bom? Então, quando eu fizer U igual a R vezes I, como a corrente é 2 amperes e essa resistência é 10, ficarei com 2 vezes 10, 20 volts e não 10 volts. Não precisa nem fazer, o item está falso. Item 2. A resistência equivalente do circuito é 12 ohms. No item 00 a gente viu que era 12 ohms, então o item está verdadeiríssimo. 3.3. A potência dissipada no resistor de 10 ohm é de 40 watts. Vamos calcular. Potência dissipada nesse resistor, você pode calcular fazendo RI ao quadrado. A resistência é 10 e a corrente que passa por ele é 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40 watts. Então o item está perfeito. Certíssimo. E o item 4.4, o rendimento do gerador entre os pontos C e B é de aproximadamente 83,33%. Vamos lá encontrar o rendimento desse gerador. Bom, rendimento de um gerador, você faz U dividido por E, onde a DDP de um gerador nada mais é do que E menos RI. Então, vamos lá. O E é 12, menos R, que é 1, vezes a resistência, não, vezes essa corrente que é 2, isso, dividido por 12. Então, eu fico com 12 menos 2 dividido por 12. 12, 10 dividido por 12, 10 dividido por 12, dá 5 sextos. 5 sextos, 50 por 6 dá 8, alguma coisa, 0,83, 83,3, o item está bonitinho. Então, aqui foi verdadeiro, esse foi verdadeiro, esse foi falso, e esse item aqui foi verdadeiro. Tá bom?
Beleza? Tranquilo? Introduzimos já geradores, amperímetro, voltímetro, fio terra, tá? A coisa está enchendo, certo? Vamos colocar capacitores, enfim, a gente vai chegar ao circuito perfeito, ao circuito maior, para que tu possa desenrolar quando aparecer na sua provinha, se aparecer ele tão completo assim. Mas a gente vai sempre imaginar que o pior pode acontecer. Tá joia? Tchau, tchau. Até a próxima.